Bom dia, pessoal, bom dia. Mais uma aula, agora é o dia, primeira parte da aula de hoje, dia 11 de junho de 2021. Vou continuar a discussão que a gente estava tendo aula passada. Eu vou aqui apresentar. Bom, sem mais. Eu não. Vou recapitular isso aqui. E hoje eu vou começar um assunto novo, temática nova também, depois dessa apresentação aqui. Olha, isso aqui eu não vou apresentar de forma tão aprofundada, de qualquer maneira, que é só para vocês terem uma ideia de certas discussões que existem em termos de teoria da evolução, certo? Aqui o tema é onde é que acontece a seleção natural, afinal das contas. Se dá só no nível do gene ou no nível de populações? Qual é o nível? Existe realmente unidade que a seleção natural atue mesmo ou em diferentes níveis? Então, níveis e unidades de seleção. Autores Teller e Yolanda Santini, da Universidade de Buenos Aires. A que nível ou níveis se dá a seleção natural? É com gene, com indivíduo, com espécie ou com outros níveis de organização biológica? Certo? Então, eu não coloquei. Isso aqui eu já tinha falado para vocês, que a seleção natural tem diferentes estatutos conceituais de acordo com o autor. Tem autor que considera como uma força direcionadora da transformação dos seres vivos na natureza. Tem autores que consideram como um fator causal, é a causa da evolução. Mas não como uma força. Tem um status, né, um estatuto conceitual epistemológico diferente quando se fala de fator causal ou de força. São dois conceitos diferentes. Esse aqui tem a ver com o pessoal que considera que a seleção natural é uma coisa de âmbito populacional. É um processo causal em âmbito populacional, ou seja, que transforma populações de seres vivos, de animais, de plantas. É uma tendência ou consequência estatística em âmbito populacional de eventos no nível mais básico, genético. O nível mais básico é o genético, mas provoca consequências em âmbito populacional. Consequências que só podem ser observadas em termos estatísticos. É um efeito funcional derivado de outras causas, que a seleção natural não tem, não é a causa em si, mas é uma consequência, como mutações, esse outro tipo de coisa. Ou, uma forma mais conceitual, mais geral, ou mais abstrata, digamos assim, um nome aplicado à última etapa de uma série de eventos, como vai mutação, reprodução, eventos de reprodução e sobrevivência no complexo domínio dos seres vivos. Quase uma metáfora. Isso aqui tem a ver com a ideia de Leontin. E para ele, a seleção natural é quase uma metáfora que a gente atribui. Ela realmente não acontece literalmente. O que acontece é a luta pela sobrevivência, pela construção de nichos, e isso leva a transformações
e que nós, ao observarmos depois essas transformações, aplicamos esse nome, seleção natural, ao que aconteceu. Que não existe, de fato, uma seleção natural ou uma seleção do ambiente, e sim é uma consequência, de fato, que pode ser totalmente ao acaso e que não gere melhorias numa população, etc. Mas porque os eventos de reprodução e sobrevivência no meio ambiente são extremamente complexos. Né? Mas vamos lá. Fatores que afetam, recapitulando isso. Variabilidade entre indivíduo e uma população. Isso é tudo muito claro, né? Já é consensual. Isso é um consenso entre os autores. Que a variabilidade é necessária, isso desde Darwin, né? A transmissão do processo reprodutivo, que essa variabilidade tem que ser transmitida, seja qual for o processo reprodutivo. Há um ambiente de competição, que é o da sobrevivência. E Leontin, esse é o geneticista de populações, um trabalho em 1970, considera que existem condições para a seleção natural operar. Quais seriam essas condições? A variação fenotípica, que a variação não pode ser apenas genética, tem que gerar fenótipos diferentes entre os indivíduos, que gerem aptidões diferentes entre eles, haver uma aptidão diferencial, e essa aptidão tenha potencial hereditário, que passe adiante, né? Que haja um potencial hereditário. Para vocês, vou voltar aqui. Só um exemplo que me veio aqui à cabeça, certo? Que foi num artigo que eu li na Scientific American, edição brasileira, aquela Scientific American Brasil, já tem vários anos. Realmente, porque quando eu li, já tem anos, quando eu li, eu me dei conta, realmente, eita, a questão da cor da pele do ser humano. A gente tem a tendência, porque eu pensava assim, que a seleção pela cor da pele em relação à irradiação solar fosse uma seleção por causa do câncer de pele. Quanto mais clara a pele em ambientes mais intensos, de radiação solar mais intensa, maior a probabilidade de ter câncer de pele, que a melanina protege do câncer de pele. Ali, logo no começo do artigo, ele fala, certo? Ele fala que o câncer de pele não afeta a evolução, porque não afeta a seleção natural por conta de quê? Ele se dá numa idade após o período reprodutivo. Mesmo indivíduo muito claro, sendo exposto à radiação solar intensa, exceção dos albinos, né? Mas indivíduos, albinismo já é uma mutação, já é uma outra história. É uma mutação, uma exceção, digamos assim. Né? Seria uma exceção nesse caso. Mas indivíduos muito claros que não sejam albinos, quando se expõem à radiação solar intensa, eles tendem a ter câncer de pele. Mas esse câncer de pele, estatisticamente, só vai aparecer bem depois dos 40 anos. Quando muito dos 40 e poucos anos, depois dos 40 anos. Ou seja, já depois da idade reprodutiva, do auge da idade reprodutiva em condições naturais, né? Ou seja, ele já deixou seus genes adiante, então não tem impacto na seleção natural. O câncer de pele não tem impacto. A questão da pele clara já é outra coisa. Né? Pele clara versus a escura, e a solução que a seleção natural ou processo evolutivo nos deu foi ter a pigmentação sendo estimulada pela radiação, você vê, a pele escurece.
E, estatisticamente, quanto mais intensa a radiação, as populações naturais têm a tendência a ter mais melanina naturalmente. Né? Mas a proteção não é contra câncer de pele, já é outra coisa. Porque tem dois fatores que afetam a evolução da cor da pele. Aliás, eu esqueci um outro, mas ele fala desses dois por causa das populações já do Homo sapiens. Anteriores foi primeiro a perda de pelos. Se não tivesse perdido os pelos, que isso foi importante para o estilo de vida na savana e nômade, e o estilo de vida do ser humano, aquele estilo de vida por causa para foi mais eficiente perder pelo para a gente regular o calor, regular a temperatura corporal, pelas glândulas sudoríparas, né? Aparecimento de glândulas sudoríparas, e a exposição, ao viver na savana, tem uma exposição grande ao ambiente aberto e ao sol, certo? Então houve perda de pelos, mas para compensar a perda de pelos, a pele se pigmenta, certo? Pronto. Então, tem duas coisas que a radiação solar acarreta. A produção de vitamina D, então tem que haver radiação solar para produzir vitamina D, ela é benéfica nesse ponto, mas tem que contrabalancear porque a radiação solar destrói folato, o ácido fólico. E essa destruição compromete a fertilidade, especialmente das mulheres. E a vitamina D também é importante para a fertilidade. Então, a pele tem que estar equilibrada nesses dois pontos. Tem que ser clara o suficiente para gerar vitamina D e escura o suficiente para evitar a perda do ácido fólico, do folato. As duas coisas são importantes. Inclusive, é muito mais provável a pessoa não se expor ao sol, é muito mais provável ela ter deficiência de vitamina D, porque nossa alimentação é pobre em vitamina D. Por exemplo, os inuits, os chamados esquimós, que o nome correto seria inuit, eles têm pele com certa pigmentação, não se expõem à luz solar, eles vivendo no Ártico, eles não se expõem à luz solar, e tem alguma pigmentação, não são tão claros no final das contas, né? Eles são orientais. O suprimento de vitamina D, eles conseguiram sobreviver naquele ambiente do Ártico porque eles têm alimentação para isso. A alimentação deles é rica em vitamina D, por causa da quantidade de peixes, etc. Por curiosidade, sabe como é que eles obtêm a vitamina C? Tradicionalmente, eu acho que hoje em dia nem precisa mais, mas tradicionalmente, pela falta de frutas frescas, legumes frescos, é comendo fígado cru, fígado de foca, que é uma fonte de vitamina C. Nós não produzimos vitamina C. Nosso metabolismo não produz. É um chamado essencial, né? É um nutriente essencial, que a gente tem que consumir, porque nós não produzimos. Enquanto a grande maioria dos mamíferos produz. E tem uma certa quantidade no fígado. Então, a gente tem que consumir, os primatas têm que consumir vitamina C. Por isso, essencialmente, primatas são animais tropicais. Poucos primatas vivem em ambiente temperado e frio. Mas outra história. Então, o que aconteceu? Qual foi a solução evolutiva para isso? Porque excesso de sol numa pele clara prejudica a fertilidade. Falta de sol numa pele escura prejudica a formação de vitamina D. Então, a coisa é balanceada.
Então, como coloca aqui, tem que ter aptidão com potencial hereditário, tem que ser deixado nos genes aquela variação fenotípica. E, no caso, é a pele uma coisa intermediária, né? Que a pele ela tem a flexibilidade de escurecer quando é exposta ao sol e clarear quando não tem sol, né? Quando tem exposição solar. Mas vamos lá. Unidade de seleção. Como já tinha colocado isso para vocês na aula passada, biólogos e ecologistas na década de 50, 1950, propuseram, justamente ecologistas, que grupos de animais sofrem processo de seleção também e que eles são objeto de unidade. Porque existem características comportamentais favoráveis, que provavelmente são comportamentos inatos e, por isso, hereditários, que favorecem o grupo e não o indivíduo, como o comportamento dos sentinelas. Né? Existem estratégias adaptativas, também inatas, de comportamento inato deles, de limitar a reprodução e preservar a provisão de alimentos para o grupo. Quando o grupo tem pouco alimento, existem estratégias de comportamento em que o comportamento reprodutivo cai. E isso preserva o grupo e não o indivíduo, e nem o gênero do indivíduo. O indivíduo, eles não são todos predispostos a se reproduzir o máximo que puder, em qualquer condição. Então, existe estratégia adaptativa de limitar a reprodução e preservar a provisão de alimento para o grupo. Cita o papel do sentinela, que é altruísta. Isso aqui sem fazer argumentação de Richard Dawkins, do gene egoísta. Isso aqui nos anos 1950. Que é o papel do sentinela, que é um papel altruísta, que às vezes de sacrifício próprio, ele se sacrifica em função do grupo, porque ele é que se expõe ao predador, né? Ele acaba sendo mais exposto ao predador. Então, comportamento altruísta. E, na época, a contestação que eles fizeram uma proposta meramente hipotética. Não tinha verificação de que isso acontecia. Faltava a verificação empírica. E, continuando isso aqui, esse autor, George Will, em 1960, ele contesta a seleção de grupo, dizendo que a seleção é do indivíduo, porque a seleção natural é um mecanismo de evolução. Certo? A argumentação dele foi nessa linha. O mecanismo de evolução é a seleção natural. As adaptações são produtos da seleção natural. Nesse caso, uma argumentação adaptacionista. As adaptações resultam da seleção. Olha, e a adaptação é algo do indivíduo, né? A convicção, os indivíduos são um objeto, o impacto de eliminar indivíduos e favorecer outros para se reproduzirem é uma coisa que acontece no nível do indivíduo. E os indivíduos, não as populações como um todo, que mostram adaptações, né? Que no processo de evolução são os indivíduos que mostram essa variações que são adaptadas. E o foco da seleção mesmo são os genes, mas os genes no sentido da informação genética, nas unidades de informação genética, não está atribuído exatamente DNA, né? Os genes que geram o fenótipo. Vamos lá, continuando. Richard Dawkins agora, o conceito de Richard Dawkins quanto a isso. Vamos falar da parte
científica dele, não mais daqueles documentários, né? Que ele divide em duas, no livro Gênio Egoísta, que é de 1976, a edição original britânica, e teve uma reedição em 1982. Essa referência aí do Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Certo? A edição brasileira, se não me engano, em 1978, 79. Por aí. E ele fala de replicador, que quando há transmissão, essa transmissão de informação, ela tem que ser replicada, para ser multiplicada, né? E que tem que ter um veículo para transmitir. O replicador é aquilo que tem a capacidade de copiar a si mesmo diretamente e com fidelidade, e de transmitir-se de geração em geração. Por exemplo, o DNA. Mas não é necessariamente só o DNA, tanto é que ele entra com o conceito de meme, como unidade replicadora da cultura. E o veículo dos memes são os cérebros. E hoje em dia a gente usa a palavra meme, começou a usar na internet a palavra meme, que foi criada por ele, com um sentido bem diferente. É bem diferente mesmo, porque aquilo não é uma unidade de cultura, uma unidade de ideias. Um meme é uma, se fala hoje em dia, é uma, não diria, é feito uma charge. Depende muito de contexto, dá muita a referência a muitas ideias mesmo, a muitos traços culturais, né? Porque se faz referência a filmes, a cultura pop, a um monte de coisa ali que pode ser tá referido a acontecimentos recentes, como de política, etc. Então tem muita coisa ali envolvida. Então não é uma unidade, não é algo unitário. Ele é só uma a unidade só no sentido de ser algo único, né? De ser uma figura com algum conteúdo ali escrito ou a figura que remete a outras coisas. Então, ali não é unitário. No sentido de Dawkins, o exemplo mesmo que ele dá no livro, o primeiro exemplo de que seria uma ideia que é propagada pelos cérebros é a ideia de Deus, para variar, né? Ele cita logo a ideia de Deus e por que essa ideia é tão contagiosa, se replica tanto entre os cérebros e outras ideias não, que se propagam tanto. Ele vai justificando por causa do que ela acarreta essa ideia para o cérebro, e não porque ela é uma ideia que corresponda a alguma realidade. Então, fala logo, ele cita logo a ideia de Deus. Então, são ideias, são coisas unitárias, o que ele chamou de meme. E o grande problema com o conceito de meme, a gente vai começar a ver hoje, é que cultura simbólica não dá para ser reduzida. Não dá para ser reduzida em unidades. Na cultura simbólica, a gente tem que o símbolo não dá para ser reduzido. Isso a gente vai ver. Então, veículo, aquilo que hospeda os replicadores é para proteger e propagar os organismos. Gene em si é informação. Certo? É informação escrita no DNA, mas o gene em si é informação. É informação, por exemplo, que está lá no DNA, que pode ser decodificada, ou seja, transcrita e traduzida numa proteína, que essa proteína vai atuar no metabolismo da célula, aumentando a eficiência de certo processo metabólico. E se houver uma mutação, ele pode aumentar mais ainda ou prejudicar. Certo? A ação dos genes se estende também ao comportamento. Então, a argumentação dele, olha, ele é um etologista. Realmente, Richard Dawkins é um etologista, é um estudo, a área de pesquisa dele é comportamento animal. No livro O Gênio Egoísta é um livro sobre comportamento.
essencialmente, mostra as estratégias de comportamento e as explica com base na tese do gene egoísta, que os animais são veículos de replicação, veículos de transmissão, né? São hóspedes desses replicadores, que são os genes. Né? Então, esses replicadores geram comportamento. E esse comportamento tem impacto ou não. E como ele explica, o comportamento, como ele explica no livro, aparentemente altruísta, porque ele explica do seguinte modo: quando nos casos que um indivíduo se sacrifica em função do grupo, ele está se sacrificando em função dos genes da espécie. O resultado final é que há a melhoria dos genes da espécie. O que interessa são os genes e não o indivíduo. Por isso o título do livro, O Gene Egoísta. Ou seja, os genes podem sacrificar os indivíduos em função da sobrevivência dos próprios genes. Ou seja, o indivíduo mais velho tem a tendência a se sacrificar em função dos jovens, porque o jovem tem a maior probabilidade de se reproduzir ainda, enquanto ele não, o mais velho. E o jovem, ao se sacrificar em função o velho, perdão, e sacrificar em função dos jovens, aumenta a probabilidade do aumento desses genes. É mais para uma população, por exemplo, de búfalos, é mais vantajoso perder um indivíduo velho do que um jovem, em consequência da continuação daquela população e, consequentemente, dos genes. Então, o Richard Dawkins explica a existência de comportamento altruísta em função disso, que o altruísmo é do indivíduo, mas os genes em si são egoístas. Um autor, Hull, em 1980, troca, digamos assim, ele altera um pouquinho o conceito de veículo e considera que é de interagente, que o veículo, segundo ele, de acordo com esse conceito de veículo de Richard Dawkins, esse é algo muito dicotômico. Replicador-veículo. Enquanto o replicador interagente, esse interagente, além de ser veículo, ele tem uma relação dialética com esses replicadores, que não é separado do replicador. Por isso que ele prefere usar o conceito e a palavra interagente. Mas vamos continuar. Wilson e Sober. Os interagentes são relevantes, a interação que os indivíduos fazem na população são relevantes. Eles são a argumentação agora favorável à seleção de grupo. A estrutura da população é importante para caracterizar a unidade de seleção. Populações de comportamentos diferentes separadas entre si, uma pode ser mais favorável à sobrevivência do que a outra e suplantar a outra que é menos favorável com outro comportamento. E a aptidão é uma propriedade. O exemplo que eles dão é o grito de alarme. E grupos são associações locais e temporais, certo? São associações que dependem de contextos. E esse contexto pode variar um bocado. Então, digamos assim, não basta apenas os genes. Tem que saber qual é o contexto daquele local e tempo do chamado aqui e agora, que está acontecendo ali, e que tem fatores que vão mais além. Ou seja, esse autor enfatiza o lado ecológico mesmo,
né? E salientam isso, que indivíduos pertencem ao mesmo grupo por causa de suas interações entre si, e não porque estão lado a lado, não só porque não é um agrupamento aleatório, é só porque. Então, ele faz essa diferença grande. Né? Uma coisa é uma colmeia de abelhas, uma manada de búfalos, uma manada de leões, um termiteiro, uma colônia de formigas. Há interação. Outra coisa são, digamos assim, são moscas aos milhares porque estão em cima de uma carcaça morta, apodrecendo. Ali não é grupo. Né? Elas estão agrupadas fortuitamente por causa do alimento, de alimento para as larvas, né? Em cada, se for mosca varejeira, colocando ovos numa carne que está em decomposição. Então, o ali não forma uma comunidade mesmo. Então, ele está falando que o que é chamado de grupo, quando há interação entre esses indivíduos, como um grupo de chimpanzés. Vamos lá. Mas aí. Porque a variação na aptidão entre os indivíduos, tá, é onde atua a seleção de grupo. Indivíduos de grupos têm variantes, certo? E essa variação na aptidão afeta o grupo. Se grupos têm variação diferente, vai haver diferença também na seleção deles. Vamos lá. Que existe também uma seleção individual, que é a variação na aptidão entre os seres do mesmo grupo, certo? E a gênica, outro nível, que é a variação da aptidão entre genes no mesmo organismo. Não sei se está claro, porque, segundo Sober, vou ver se tem mais uma coisa. Não, é até aqui. Pronto, isso já é mais contemporâneo, esse artigo, esse trabalho de 2009, certo? Ele fala de níveis, certo? Para começo de história, grupos com indivíduos altruístas, e ele não considera que esse altruísmo tem a ver com a tese de Richard Dawkins. Grupo com indivíduo altruísta tem maior vantagem do que grupos sem altruístas. No livro Evolução Improvável, de William von Hippel, é alemão, né? A origem do nome dele é alemão. Van seria holandês. De William von Hippel, que é psicólogo e trabalha com... Ele tem a evolução improvável. E considera a evolução do ser humano, né? E que o altruísmo foi essencial para a evolução dos hominídeos, para chegar a gente. Quando a gente considera, isso já é uma outra discussão, mas essencialmente, ou seja, inatamente, vamos falar de forma inata, nós não somos egoístas. Mas como assim? Nós não somos egoístas, por evolução nós somos altruístas. Por quê? Nós sentimos prazer, sentimos toda a inclinação a viver em grupo, a querer ser aceito pelo grupo, com a mesma história. Mas acontece que, por evolução, a nossa evolução grupal é grupos pequenos, né? E não grupos de milhões. Aí é outra história. O que dá coesão a esse grupo de milhões, a gente vai ver. Né? Que são ideias em comum. Língua, etc. Isso dá coesão. Grupos tão grandes, de tanta gente desconhecida, certo? Mas
Por isso que existe também aquelas tribos urbanas, né? Porque a pessoa, para se identificar um grupo, acaba seguindo a moda do grupo, ouvindo as mesmas músicas, a mesma gíria, o mesmo tem cultura parecida, curte os mesmos filmes, né? Ou, ou por exemplo, mangás, ou anime, dependendo da tribo, e vai para essas coisas, né? Para se identificar. Então, isso faz parte da nossa herança grupal. E porque existe o egoísmo já é outra coisa. O egoísmo, certo? Então, para a gente sobreviver, como ele fala, para a Lucy, que eram australopithecus afarenses, certo? Que já vivia, já andava de pé, bípede, com um crânio, capacidade craniana de um chimpanzé, certo? 1 metro e pouco de altura, por aí, mas já bípede com o polegar, já com mãos livres, certo? Mas não com nossa capacidade craniana, né? Mas já vivia na savana. E a partir deles é que houve uma explosão da capacidade craniana, etc. E um grupo daqueles não poderia ter sobrevivido sem altruísmo ou sem cooperação. A palavra mais correta seria essa. Indivíduos que têm capacidade de cooperar, são grupos que têm cooperação interna, são grupos que têm maior probabilidade de sobrevivência, certo? O egoísmo aí não haveria sobrevivência, cada um por si não teria como sobreviver, porque o Australopithecus mesmo já eram animais muito frágeis. Nós somos, eles já eram. Então, para sobreviver na savana, os predadores tiveram que viver em grupo, não tinham mais viver em grupo de cooperação, muito mais do que os chimpanzés. Muito mais ainda. Os chimpanzés cooperam entre si, mas eles têm a possibilidade de sobrevivência de se esconder em árvores, né? Porque eles não vivem em savanas abertas. Né? E não são tão frágeis quanto os australopithecus e os indivíduos do gênero Homo. Eles são muito mais fortes. Mas vamos lá. Grupo com indivíduo altruísta tem maior vantagem que grupo sem altruísta. Então, o que acontece? O grupo sobrevive. O traço comportamental do altruísmo permite a sobrevivência. Para vocês terem uma ideia quanto à nossa origem, reforçando a tese que inatamente nós não somos egoístas, é que, francamente, o egoísmo faz mal para a saúde. O egoísmo, o comportamento de reclusão, certo? E quanto que a pessoa que colabora, que faz ações de caridade e que convive com muita gente, que tem muitos amigos, em termos médios, né, é uma pessoa mais feliz e com melhor saúde. Porque nossa própria regulação hormonal favorece isso. Neurohormonal. Que o comportamento altruísta libera uma série de hormônios, chamado como a serotonina e outros, que, além de dar uma sensação melhor de bem-estar, melhora a própria saúde, ou seja, a nossa capacidade de sobreviver, de enfrentar as coisas e deixar os genes adiante. Uma pessoa mais saudável é uma pessoa que, em condições naturais, uma pessoa que tem muito mais probabilidade de sobreviver e deixar seus genes adiante, né? Do que um recluso egoísta. Além do mais, ele tem uns mecanismos como o da reputação, né? Isso é um mecanismo de exclusão de alguém do grupo, que uma pessoa fica mal vista pelo grupo. Mas vamos lá. Então, a maioria dos autores hoje em dia considera
mais viável a tese pluralista, em que a seleção se dá em múltiplos níveis, certo? O monismo, não. O monismo, quando é só um nível. O pluralismo, com múltiplos níveis. Mas é diferente desse chamado universalismo, em que consideraria que a seleção natural tivesse um fator único universal. O pluralismo é que há fatores intermediários a determinar. São fatores causais indeterminados em vários níveis, que é uma hierarquia. Os genes entre si, dentro de uma própria célula, há um processo seletivo ali. Os organismos, certo, dentro do em cada indivíduo, grupos e espécies, agente e seleção. E o pluralismo, com o conceito de espécie, certo, que ele, considerando o conceito de espécie, como o conceito de espécie como aquele grupo de indivíduos que tem o potencial de reprodução entre si. O ponto negativo, que isso aqui fica muito vago, ele pode levar ao relativismo. Fica algo muito vago. No final das contas, o que é evolução, o que é a seleção natural? Onde é que se dá mesmo? Aí existe esse convencionalista, que é o forte, que ontologicamente neutro, que não se preocupa com questões como é, e sim dos seres, né, que não se preocupa com tanto a realidade, e sim é mais uma questão epistemológica da nossa construção de conhecimento. O Sober e o Wilson, 1999, fala do pluralismo dele, é um realista, que a conduta cooperativa é altruísta, simbiose, mutualismo e forma de vida social, que ele cita como exemplo de cooperação em grupo, forma de vida social como dos insetos sociais. E existe simbiose. Isso me lembra do trabalho de... Por exemplo, Margulis. Margulis, ela foi a primeira a propor que a simbiose, a nível celular, foi um processo gerador de diversidade biológica, que sem a simbiose não haveria formação de seres multicelulares. Os seres vivos ficariam só na base seriam só unicelulares, né? Porque a questão só de sobreviver, de replicar e sobreviver, e para que aumentar a complexidade? Então, uma das primeiras simbioses que teve foi a incorporação de bactérias, de bactérias aeróbicas por células primitivas já com núcleos anaeróbicas. E isso defendeu essas células anaeróbicas do oxigênio, porque o oxigênio já estava se acumulando por conta de organismos unicelulares fotossintéticos. Algas unicelulares fotossintéticas já existiam. Para isso acontecer, já existiam. Teve que ser necessário um acúmulo de oxigênio, e o oxigênio é tóxico
para anaeróbicos. Então, houve a seleção de bactérias, de micro-organismos aeróbicos, e organismos aeróbicos não nucleares, e essa simbiose gerou a mitocôndria. A mitocôndria tem núcleo, tem DNA próprio, e um DNA não nuclear, aquele DNA com característica de procarionte, de um procarionte, né? Que é circular, mas é um DNA degenerado e tem algumas coisas degeneradas nele. Ele não consegue codificar todas as proteínas da própria mitocôndria. Mas essa hipótese, e também os cloroplastos também surgiram por simbiose. E houve simbiose que também entre células para gerar, por sua vez, em célula a célula, para gerar organismos multicelulares, e assim vai. Fora que as simbioses que vocês todos conhecemos, e comportamento de mutualismo, isso entre organismos bastante simples, né? E vida social tem em insetos, né? Mas, continuando. Não, é ali moderado, ficou na representação daquele tem significado empírico, que é a questão do significado empírico. Escolha entre representações, ou seja, em qual nível? A gente tem que escolher o que tem significado empírico, o que pode ser verificado empiricamente. Ou seja, ele é muito mais orientado à questão metodológica. Modelos matemáticos. Ele tem um trabalho de Geoffrey Smith, que ele usa modelos matemáticos para fazer comparações entre a aptidão média dos indivíduos e a aptidão de grupo, e ver que são equivalentes. Que grupos com aumento de aptidão média significa também aumento da aptidão média dos indivíduos. Quando a aptidão média dos indivíduos aumenta do grupo. A equivalência. Certo? Não, crítica. Vou falando de forma mais rápida isso aqui. A coisa está ficando muito tecnicista agora. Pronto, crítica da limitação da explicação individualista contra só as genes, com abuso da dinâmica interna causal em favor do gene, falácia da média, reducionismo, o velho reducionismo, né? Que o velho vira xingamento, dizer que uma coisa é reducionista, como dizer, por exemplo, que o livro de Richard Dawkins é reducionista. É mesmo, mas é mesmo cada abordagem dele, até que ponto. Porque a abordagem dele acaba sendo muito focada, muito restrita. E isso, em termos metodológicos, é reducionista. Assim. Identificação incorreta de unidade, favorecimento de que não existe essa dicotomia replicador e veículo interagente. Para comer de história, o DNA só consegue transmitir os genes porque ele está dentro de uma célula, que, por sua vez, teve origem em outra célula. Quando o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo e formando zigoto, eles começam a se dividir, só se consegue dividir porque está tudo integrado. O DNA, ou seja, o replicador, só é um veículo de informação que está integrado para ver outra, para começar a dividir, formando aquelas fases embrionárias. Não basta o DNA, né? Não basta aquelas informações, certo? Tanto é que quando a divisão, essa divisão, para vocês terem uma ideia, quando se forma primeiro, quando o zigoto se divide em dois, já na primeira divisão há uma assimetria.
Porque essas duas novas células não são exatamente iguais. No citoplasma dela, não são exatamente iguais. Há uma diferenciação de gradiente químico. Nas gerações seguintes, vai refletir na qual vai ser, que células vão ser diferenciadas em certos órgãos e que células vão dar origem a outros tecidos, etc. Há assimetria. E isso não é só papel do gene. Então, o gene sozinho não faz nada. DNA faz nada. Então, eles não são os únicos replicadores, no final das contas. Eva Jablon e Marion Lamb, 2014. Eu coloquei aqui abordando em aula posterior, etc. Eu vou falar daqui. Não agora. Espera aí. Esse livro todinho, isso é outra história. Esse livro, de 2014. Eva Jablonka é uma... As duas são biólogas evolucionistas, certo? Eva Jablonka é israelense e Marion Lamb, britânica, certo? Evolução em 4 dimensões. Variações genética, epigenética, comportamental e simbólica na história da vida. Que a evolução é um produto de variações, tanto no nível do gene, variações genéticas, quanto epigenéticas, comportamentais e simbólicas. Falando em simbólico, vai ser a próxima apresentação minha, vai ser sobre isso, sobre a dupla herança, certo? Justamente sobre a dupla herança, e que tudo isso tem impacto sobre a evolução, certo? Tudo isso aí tem impacto, afeta a evolução. Mas vamos lá. Cadê? Aqui. Bom, vou continuar. Um grande problema de elaborar, a elaboração mesmo da teoria da evolução, por exemplo, certo, é que as abordagens metodológicas, pesquisa, tem que ser necessariamente reducionista, porque não dá para pesquisar tudo ao mesmo tempo. E o que se enfatiza, quais as preferências, depende muito da formação do pesquisador. E os teóricos, então, a partir do trabalho de pesquisa, que elaboram teorias, né, também tem que fazer seleção do que eles vão elaborar. Então, realmente, uma teoria científica, como a teoria da evolução atual, não consegue abranger todo assim, no final das contas. Então, existem ênfases, né? Esse livro aqui delas, de Eva Jablonka e Merulen, por sua vez, eu comprei a partir de um outro, que é de Eva Jablonka e Simona Ginsburg, que é sobre a evolução da consciência, um outro que é de 2019, que é da evolução da consciência. Li primeiro antes desse aqui. E é um livro que a Eva Jablonka é evolucionista e Simona Ginsburg, israelense também, é neurobióloga. Fala da evolução do sistema nervoso. E elas falam assim, é um livro que levou 10 anos para ser escrito. Vamos ver aqui. Vamos continuar fazendo apresentar outra coisa aqui. Opa, perdão.
Teoria da dupla herança. Começando aqui. Espera aí. Fala. Na teoria da dupla herança, a gente vai ver isso. Vou ver isso de uma forma mais resumida, porque o livro delas é até mais técnico do que aquele Evolução em 4 dimensões. Mas técnico que eu falo é uma coisa, não é para o grande público, não. Agora, também, ele não é um livro para o grande público, mas qualquer pessoa com formação biológica entende. Até porque elas têm como se fossem observações, elas falam de potencial por exemplo, mecanismos neurológicos, de neurotransmissores específicos que surgiram durante a evolução, falam da origem de neurotransmissores. Na realidade, nesse livro, é fundamentalmente de evolução e que fala da evolução do sistema nervoso e também comparado com o estudo do comportamento animal e evolução da aprendizagem. E elas consideram, por isso o título é de Evolução da Consciência. Quando, no final das contas, surgiu qualia, surgiu a sensação subjetiva de existência, percepção. E, segundo elas, é uma coisa muito mais abrangente, porque elas propõem um marcador. A gente vai ver isso, que a partir do comportamento animal, do comportamento de aprendizagem, porque o que guia, no final das contas, é a aprendizagem. Por exemplo, a aprendizagem por reflexo simples, aquele chamado condicionamento operante, como o cão lá de Pavlov, que você tem, olha, só citando isso aqui, por exemplo, o condicionamento operante, esse condicionamento já foi observado em animais como a lesma do mar da californiana, que é a Plísia californica, que é uma lesma gigante. Certo? Isso é um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que na realidade ele tem uma formação em psiquiatria, que eu estou aqui pegando com o livro de todos eles, e tem esse livro aqui, é o Eric Kandel. Ele tem um livro que é muito mais de mentes diferentes. Esse livro que ele fala é de esquizofrenia, essas coisas assim. Mas entrando em coisa do neurobiologia. E ele trabalhou com a Plísia californica, com essa lesma gigante, como modelo experimental. E observou e descreve o mecanismo desse reflexo condicionado. Elas têm reflexo condicionado. O que é o reflexo condicionado? Olha, existe um estímulo, o animal responde a um estímulo, como cheiro do alimento, de forma condicionada, inata. Perdão, não condicionada. Inata. Começa a salivar. É a história do cão de Pavlov. Aí o experimento de Pavlov era observar isso e depois, antes disso, fazia um estímulo como uma sineta. Esse estímulo não é neutro. Não significa nada para o animal em termos inatos. Tocar a sineta é só um barulho. Sentir o cheiro do alimento provoca salivação e estimula o comportamento de se alimentar quando se está com fome, né? Sentir o cheiro do alimento. E o que Pavlov fez? Toca a sineta, logo depois apresenta o alimento.
toca a sineta, logo depois apresenta o alimento. Depois viu que basta tocar a sineta, mesmo não dando o alimento para o animal, ele começa a salivar. Por isso, um estímulo neutro passa a ser um estímulo condicionado. Ele aprende que o sistema nervoso do animal aprende que aquele toque de sineta leva ao estímulo alimentar. Fica memorizado isso. Só que é o seguinte, esse tipo de aprendizagem, essa lesma tem. E, na realidade, não mostra, não é consciente. É nível fisiológico. Por isso, essa forma de aprendizagem não é uma forma que indique que haja consciência. O que elas viram ao longo dos processos de aprendizagem que existe, cada vez mais complexo, que existe uma forma de aprendizagem e que permite a antecipação do futuro, antecipação em termos de planejamento, com a aprendizagem de caça, certo? E que não pode ser inconsciente. Aí isso a gente vai ver. Que a marcação, que esse tipo de aprendizagem, certo? Não pode ser inconsciente. Enquanto como um reflexo condicionado, sim. A gente, inclusive, acontece muito com a gente sem estar consciente, tem muita coisa de condicionado, né? Que é só uma resposta fisiológica do nosso sistema nervoso. E isso é aprendizado. Bom, vamos. Isso a gente vai ver, não se preocupem agora, não. Cadê? Aqui. Teoria da dupla herança. Vou começar por aqui. Do slide atual. Esse é baseado no capítulo 13 do livro Filosofia da Biologia e Evolução Humana, Teoria da Dupla Herança, autores Paulo C. Abrantes e Fábio Portela Almeida. Né? Fábio Portela Almeida é da UNB, Ciência Jurídica, o interesse dele é por conta de evolução humana, por outras questões que... Certo? E Paulo Abrantes, aqui, porque eu não achei foto dele, de Filosofia e Ciências Biológicas, da UNB, ele é organizador desse livro, Filosofia da Biologia, Filosofia e Ciências Biológicas, UNB. Vamos. Eles fazem uma análise, nesse livro, uma apresentação da teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Peguei algumas coisas aqui no site deles, depois fui atrás do site dele. Peter Richardson, esse aqui. Robert Boyd, esse aqui. Peter Richardson é um biólogo e Robert Boyd, antropólogo, ambos norte-americanos. Olha, o conceito de dupla herança, certo, já existe desde a época do Wallace, desde por aí, não sei se foi citado por Wallace, não me lembro agora o autor, não foi Darwin. Foi um autor contemporâneo, logo depois da teoria da evolução, que considerou que a evolução humana tem também uma evolução cultural, que a cultura evolui também. Só que ele não, na época, não se formulou uma teoria, não, era uma coisa meramente especulativa. Era vaga, especulativa. Então, na época, se considerar também que a cultura afetava o biológico, mas não estava algo elaborado. Peter Richardson e Robert Boyd, já fizeram uma elaboração. Tem autores que fazem crítica de pontos dele, não a ideia central. A gente vai enfatizar muito mais a ideia central. Pontos, algumas questões sobre o modelo matemático que eles usam, tem algumas questões aí. Mas tá aí, isso é do site da universidade dele, né, que da Califórnia, campus de Davis, Departamento de Ciência Ambiental,
policy e política. Não, eu não sei. Professor emérito distinto, ou seja, ele já está na fase de aposentadoria, né? Em inglês, em alemão, ou seja, país de língua inglesa, e germânicos, né? Usam professor como título e não como profissão. Em inglês, profissão é teacher, certo? E em alemão é Lehrer, professor, tem a ver com em inglês to teach, ensinar, Lehren em alemão é ensinar também. Então, Lehrer é aquele que ensina, né? O ensinador, teach é aquele que ensina. Então, eu estou falando, só falando isso aqui, que professor é título, um título acima do título de doutor, que já é um sênior, né? Alguém que subiu a carreira acadêmica e chegou no último degrau. E aquele já é emérito, ou seja, porque aposentado já tem o direito do afastamento, né, de tudo, e distinto, ou seja, Lynn Margulis, que eu citei também, é um Distinguished Professor Emeritus. E aqui o Peter Boyd, né? Escola da Evolução Humana e Mudança Social, aqui é um antropólogo, né? Aqui, Universidade do Estado do Arizona, certo? Aí o que é que fala? Certo, do programa dele aqui, os dados dele, etc. Aqui, isso aqui é um recorte lá do site. É que o site pessoal dele, do Robert Boyd, né? Trabalho de campo como antropólogo. Alguns, peguei a capa de alguns livros, né? Não, não só pelos nossos genes, como cultura transformou a evolução humana, a origem e evolução de culturas, cultura e o processo evolucionário, de Robert Boyd e Peter Richardson, certo? Como humanos evoluíram. Aqui é de um artigo na Nature Communications, né? a fundação do nicho cultural humano, as fundações, perdão. A gente tem que ver que em inglês não existe flexão do artigo definido, né? É só the e pronto. E isso é uma coisa que raríssima entre línguas indo-europeias, não ter flexão de gênero e nem de número. Quanto mais de caso. Em alemão tem flexão de gênero, caso e número. Mas vamos lá. No caso, o artigo definido. Aqui alguns exemplos de artigo. Não. Vamos passar adiante. Vamos lá para o que interessa. Artigo, recém. Cultura e aprendizagem social. Conceito deles de cultura. A cultura é informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos e que eles adquirem de outros membros de sua espécie a partir do ensino, da imitação e de outra forma de transmissão social, e não inato. Ela adquire a partir do ensino, da imitação e outras formas de transmissão social, e não a partir dos genes, certo? É aquele comportamento, ou seja, a cultura é a informação que afeta o comportamento dos indivíduos, não a partir dos genes. Ou seja, cultura não pode ser inata. Então, outros animais têm cultura? Tem. Considerando este conceito de cultura, animais têm cultura. Então, pronto. No caso do ser humano, é cultura simbólica, é outra história. É algo muito mais complexo, é outra história. Mas vamos. O nível da cultura humana é extremo, além de complexa, é acumulativa.
Animais tem, certo? Inclusive, há variações culturais em espécies, dentro da mesma espécie, até de pássaros canoros. Eles têm que aprender o canto com indivíduos mais velhos. Se eles não ouvem, eles não aprendem direito o canto daquela espécie. Eles têm que ouvir mais velho. E, às vezes, há diferenças entre populações, como se fossem dialetos de canto. Esse canto pode variar em populações desses pássaros canoros, né, de locais diferentes. Há variação dialetal. Há variação também de comportamentos chimpanzés entre grupos diferentes, porque os grupos são relativamente isolados. Por quê? Porque são comportamentos que o indivíduo só aprende em grupo, só aprende por transmissão social. Pronto, eu queria falar da aprendizagem, mas vamos lá. Vamos falar aqui antes de. Antes de estar aqui, porque acho que minha ordem aqui. Às vezes a minha ordem não fica muito, mas a ordem que eu coloco para apresentar. Olha, citar um exemplo, no caso da cultura humana, você vai ver isso. Certo? Nós somos herdeiros, com meio de história, da cultura de outros, dos nossos antepassados, não só humanos. Mas a gente tem que referir que houve implicações, houve diferenças culturais nos nossos antepassados, especialmente do gênero Homo. As evidências arqueológicas e paleontológicas de que o uso do fogo, certo, tenha ocorrido há quase 2 milhões de anos atrás. Foi indivíduos ou do gênero ou da espécie Homo habilis, ou mais provavelmente Homo erectus. Existem algumas discordâncias. Algumas, né? O Homo erectus já fazia fogo, já dominava culturalmente o fogo. E usar o fogo é cultural, não é algo inato, certo? De certa forma, o que é inato é o medo ou não do fogo. Nós não temos medo do fogo. A grande maioria dos animais tem. Então, por nossa herança, agora isso é inato. Não sentir medo do fogo é até inato, né? Se vocês observarem um neném olhando uma chama de vela, a gente tem que ensinar ele a não pegar. A não pegar, porque ele não tem medo inato. Não tem medo, não tem. E a gente não tem. Certo? A gente tem que aprender que aquilo queima, que aquilo pode provocar graves ferimentos. Tanto é que a gente gosta de. E outra coisa, a gente acha fogo bonito. A gente tem a atração, é o contrário do medo. A gente, né, em qualquer cultura humana, usar luz de velas, fogo de lareira, fogueira de São João, isso exerce fascínio. As chamas, aquela chama, aquela cor, o brilho, a luz, exerce um fascínio. Ou seja, é esteticamente agradável. E isso é inato, sem dúvida nenhuma, isso é inato. O que eu quero chegar é o seguinte: o uso do fogo foi um evento, uma ferramenta cultural, mas uma ferramenta extremamente importante para a expansão do Homo erectus, fora outras ferramentas. Mas para a expansão, porque permitiu a ele processar alimentos. E o processar alimentos que seriam dificilmente digeríveis, crus, não é só carne, não. Amido cru é indigesto para qualquer primata, enquanto que o amido cru é indigesto para qualquer primata, enquanto que ele cozido não. O cozimento
permite a gente extrair melhor. E o seguinte, nossos cérebros grandes, certo? Consomem pelo menos 20% da nossa glicose diária. E é uma boa fonte de glicose. Se depender da glicose encontrada em frutas, a gente não conseguiria. Uma outra fonte de glicose seria transformar aminoácidos em glicose por gliconeogênese, mas gliconeogênese só acontece quando o nível de glicose está lá embaixo. Certo? Aí isso seria consumir a própria proteína, porque a gente não haveria... mas vamos lá. Uma boa fonte de glicose é amido. E facilita muito a digestão de raízes com ricas em amido. Isso tudo é um processo de aprendizado, saber que alimento extrair, onde pegar amidos, tudo foi processo de, além de ser inato, mas existe antes do Homo sapiens, o que aconteceu? E houve processo de aprendizagem de como se extrair alimento. Tudo isso criou um ambiente que foi favorável ao uso de ferramentas como fogo e foi favorável aos mais inteligentes. E a maior disponibilidade de alimento também foi favorável aos mais inteligentes, aos cérebros maiores. É quando houve a explosão do aumento da caixa craniana. Foi durante esse período. E outros. Mas é uma série de fatores. A gente tem que ver que existe cenário. Ou seja, vamos chegar a um resumo aqui. O uso de ferramentas, especialmente o fogo, que é evento cultural, favoreceu o biológico, que é o aumento do cérebro. E o aumento do cérebro gerou mais ferramentas, melhor uso de ferramentas. E boa parte desse aumento do cérebro também foi para melhorar a destreza manual, melhorar a nossa capacidade de articulações para comunicação, então provavelmente já um Homo erectus já tinha habilidades de comunicação avançadas, senão ele não faria o que fez. Então, vamos, evolução da aprendizagem social, mas vamos lá, pontos mais básicos ainda, como surgiu tudo isso, no final das contas. Então, a tese deles e dos defensores da dupla herança, de outras teorias de dupla herança, é que o biológico, não só o biológico favoreceu a cultura, mas a cultura favoreceu o biológico, exerceu influência no biológico. E se criou uma relação dialética que não dá mais para separar uma coisa da outra. As duas coisas estão entrelaçadas de modo que não se separam mais. Certo? O nosso biológico gerou cultura e a cultura retroalimentou o biológico. E vai até hoje. E hoje, mais do que nunca, a cultura científica está afetando o planeta inteirinho. A cultura humana afeta o planeta inteiro agora. Não só a gente, né? Afeta. Né? Isso vamos lá, isso já é consequência. É coisa mais atual. Mas agora vamos falar o seguinte. A questão da aprendizagem social. No final das contas, como é que surge a aprendizagem social? Existem duas formas de aprender, básica. A aprendizagem individual ou a social. A individual, certo, é o quebrando a cara, tentativa e erro. E a social gera um atalho, porque o sujeito aprende dos outros. Aquele animal aprende dos outros e isso economiza, certo? Há uma economia de tempo muito grande, porque todos os indivíduos daquela espécie têm que aprender tudo do zero, sem precisar, tudo por conta própria, né? Realmente os animais que têm aprendizagem social, quando vivem em grupo, tem
toda a vantagem daí. Mas, ó, os animais também têm cultura, ferramenta, isso é uma cultura humana, vamos falar de. É plástica, ou seja, bastante flexível, mutável, é plástica. Se acumula ao longo das gerações. Simbólica, a gente vai ver isso, que significa meio uma cultura simbólica, né? Mas vamos lá. Aumentando aquilo ali. Tempo em milhões de anos. Australopithecus viveu nesse período, Ardipithecus anterior ao Australopithecus está aqui. Aqui, bipedalismo, né? Bípede. Espera um instantinho. Vou ver se tem alguma coisa aqui com vocês. Tem. Eu ouvi o sino. Voltando aqui. Ver se não tem mais ninguém para. Espera aí um instantinho. Nada no WhatsApp. Desde a hora que começou a aula, coisa rara. Eu já acordei 5h30 da manhã, né? Eu ia andar de bicicleta, acabei desistindo. Fui fazer um processo lá da chefia. Terminado um processo da chefia. Então, lá, cadê? Teoria da dupla herança. Desse slide. Vamos lá, essa figura é bem ilustrativa. Aqui, isso aqui é assim. Há uma correlação, certo? Entre, nesse caso aqui, flutuação climática, esse é um dado que eles verificaram, que eles fizeram modelos para isso, o Richardson e o Boyd, modelos matemáticos, em que viram que a flutuação climática, tá vendo aqui, o clima está bem mais estável, começou a haver flutuação aqui e atingiu o auge aqui, quando surge, começa a aumentar muito quando surge o gênero Homo. Isso aqui em azul é flutuação climática, frio, quente. O que significa isso? Que essa flutuação climática realmente contribuiu para o aumento da capacidade craniana, mas por quê? Porque flutuações climáticas são favoráveis a comportamentos de aprendizagem. A pessoa tem que favorecer os indivíduos que são capazes de aprender. Comportamentos inatos são favorecidos em clima estáveis. Porque aquela população, os indivíduos nascem já com certo comportamento, o clima não muda, então aquele comportamento continua adequado. Se o clima mudar de repente, aquele comportamento pode não ser adequado. E o que é inato, desfavorável, é eliminado. Seleção natural mesmo. Certo? E só os indivíduos que têm outro comportamento de forma inata é que acabam sobrevivendo, certo? Se nenhum indivíduo daquela população tiver, aquela população é eliminada. Quando existe capacidade de aprender, tem essa flexibilidade. A aprendizagem gera flexibilidade. Houve muita, nesse período que surgiu o gênero Homo, houve muita instabilidade climática. E isso era favorável aos mais inteligentes, que souberam aprender a sobreviver num ambiente novo, que souberam migrar, que souberam se comunicar, usar ferramentas, usar fogo para sobreviver nesse ambiente mais imprevisível.
Outra coisa agora é capacidade craniana. Aqui, ó, correlação entre a flutuação climática e o aumento do tamanho do crânio. A flutuação climática em relação ao volume craniano. Hoje, aqui, está vendo? Aqui de 1 milhão de anos atrás, quando houve grande aumento da capacidade craniana, é nesse período aqui. De cerca de centenas de milhares de anos até 100 mil anos atrás, por aí. Depois se manteve aqui, porque nesse período aqui há muita variação dentro do próprio gênero Homo, né, entre o Homo neandertalensis, por exemplo, ele tinha uma capacidade craniana maior do que a nossa. E dentro da população humana há muita flutuação também, e desse tamanho aqui deve ser provavelmente sendo uma espécie, provavelmente do Floresiensis, né? Aquele Homo Floresiensis que viveu até alguns milhares de anos atrás, na Ilha de Flores, uma espécie pigmeu, né? Que foi apelidado de Hobbit, porque ele tinha 1 metro de altura. Mas vamos lá. Evolução da aprendizagem social. Vamos falar o que é? A abordagem da dupla herança de Richardson Bode emprega modelagem matemática para avaliar a participação de diversos fatores na evolução humana, genética e cultural, certo? Isso já tinha feito. A questão da imitação. No final das contas, nós temos potencial inato para imitação. O que é a teoria da mente? A teoria da mente, uma teoria psicológica, considera que nós temos a capacidade de inferir ou de imaginar o que se passa na cabeça dos outros. Olha, eu inventei aquele William von Ripper, que fala que diz o seguinte, ele fala até o exemplo da cachorra dele, da cadelinha dele. Se ele pisa no rabo dela, ela sai correndo, porque ela não tem a capacidade de avaliar se ele pisa sem querer, foi intencional ou não. Se alguém provoca dor no animal, o animal, como um cão, um gato, certo? Ele sente, ele tem qualia, ele tem consciência, certo? E tem a descarga de adrenalina, etc. Mas ele não tem como se colocar na cabeça da outra pessoa e avaliar se aquilo, pelo comportamento da outra pessoa, se aquilo realmente foi intencional. Ele só reage ao que está sentindo e vê uma relação causal, pisar no rabo, pisar ali e aquela dor. Mas ele não tem essa capacidade, chamada teoria da mente, de se colocar e de fazer uma avaliação se aquele comportamento foi intencional ou não. Vai reagir do mesmo jeito se é intencional ou não é, enquanto que se acontece uma pessoa pisar no pé da outra, a pessoa que teve o pé pisado, ao observar que a outra estava distraída, e sabe que, porque se coloca no lugar, sabe que aquela pessoa, certo, não foi intencional. É diferente quando é intencional. Se uma criança pequena já percebe isso, a partir de certa idade, 3, 4 anos, se uma outra criança vai para cima dela olhando e pisa no pé e vê que a outra pessoa estava vendo o pé, a outra criança, aí sabe que é intencional. Consegue fazer essa diferença. Acho que é a partir dos 4 anos que se consolida a teoria da mente, chamada teoria da mente. E para eles, a imitação fidedigna é essencial para a teoria da mente. A capacidade de imitar. E essa imitação é inata, essa capacidade. Que existe potenciais cognitivos inatos para imitação. Ou seja,
nós temos potencial inato para essa imitação. Isso já é verificado em termos psicológicos, né? Que em termos inatos, um neném já pequeno, uma pessoa, não um neném, se volta muito facilmente para imitar. Ou seja, a gente aprende a falar por causa de imitação. Aprende comportamento por imitação, não é, a aprendizagem de um idioma estrangeiro já é mais difícil depois de certa idade. A aprendizagem da escrita já não é mais imitação, simplesmente. Não é algo tão simples quanto aprender o idioma materno, né? E a aprendizagem de idiomas de outros, sem ser o materno, em criança pequena é favorecida quando a criança, não é quando os pais falam a língua estrangeira, é muito mais favorecida quando a criança convive com crianças de outras línguas, com crianças da mesma idade, certo? Convive. É isso que favorece muito, né? Favorece muito, especialmente quando o pai é bilíngue, etc, etc. Não se consegue ensinar uma criança assim, tão naturalmente outra língua, se ela não convive com outras pessoas da mesma, dessa língua também. Essa já é outra história. Mas vamos lá. Isso é só um exemplo que a imitação é fundamental para a gente. E essa capacidade de imitação significa o potencial cognitivo para ter teoria da mente, para se colocar no lugar do outro. A gente só é capaz de imitar com fidelidade porque se consegue se colocar no lugar do outro. E isso permite que a gente faça abstração. Tem um pensamento abstrato a partir daí, que favorece o pensamento simbólico. Favorece a formação do símbolo. Símbolo não é exclusividade humana, a capacidade de gerar símbolo, mas de gerar uma cultura simbólica complexa. Isso realmente, línguas, o idioma já é uma cultura simbólica complexa, né? Mas depois vamos falar direito, depois do conceito de símbolo, é outro caminho, é outra história, porque eu vou ler caminho ali. Aí eles tiveram muita dificuldade para saber qual é a origem disso, em termos de evolução. Afinal das contas, como surge essa capacidade de imitação fidedigna em termos de grupo e em termos da evolução? É a avaliação da imitação para gerar cultura cumulativa. Como é que surge? Primeira constatação que isso existe em nós. Temos a imitação, teoria da mente, capacidade de colocar no lugar do outro, mas como é que surge isso? Vamos lá. Existe a chamada hipótese da inteligência social, a complexidade social exigiu o desenvolvimento cognitivo, é um deles, certo? O von Hippel fala muito disso mesmo, que a complexidade social, para viver em sociedades complexas, requer inteligência, muito mais do que simplesmente o uso de ferramentas. Foi algo que favoreceu os mais inteligentes, ou se sair melhor em ambiente social. Requer capacidade cognitiva. Mas, vamos lá. Essa imitação verdadeira ou fidedigna possibilita a acumulação cultural, porque pode se acumular de geração para geração, aumentar, diferente da aprendizagem individual com facilitação social, porque vocês podem perguntar, os chimpanzés não são capazes de imitar? Mas, segundo os autores, essa imitação não é fidedigna, e eles reconhecem que isso é controverso.
tem gente que considera que os grandes símios imitam. Eles não exatamente, porque realmente os estudos do comportamento demonstram que grandes símios, como chimpanzés, não têm desenvolvida uma teoria da mente. Não forma uma teoria da mente na cabeça deles. Professor, Oi, tem gente querendo entrar? Chayenne está pedindo para você aceitar ela. Olha, porque eu tenho que estar aqui, ó, permitir. Pronto. Eu tenho que permitir na hora que aparece, depois some. Você tem que me avisar. Eu estava ouvindo, não quis parar, porque. Tá. Vocês têm que me avisar sempre, porque. Porque não tem nada aqui no WhatsApp. De qualquer maneira, o WhatsApp está aqui. De vez em quando eu olho. Cadê a apresentação? Bom. Ó, desse slide. A gente sabe que considera já que imitação verdadeira ou fidedigna permite a acumulação cultural e ela é diferente da aprendizagem individual com facilitação social, porque grandes símbolos não têm acumulação cultural, porque eles não têm teoria da mente. Existem vários estudos comportamentais mostrando que eles não são capazes de identificar as verdadeiras intenções dos outros indivíduos. Eles só respondem ao comportamento imediato. E o que eles têm é uma aprendizagem individual com facilitação social. Os outros indivíduos mais velhos mostram o comportamento para eles e eles não imitam verdadeiramente. O indivíduo mais velho tem que ir lá e corrigir. E vai na tentativa de erro até ele. Tanto é que leva anos para um chimpanzé, muitos anos mesmo, aprender como se quebra, como se usa aquelas bigornas de pedra, né, que eles usam outra pedra para quebrar certas nozes, certos frutos que têm amêndoas nutritivas, para ele quebrar sem esmagar e esmigalhar tudo, para ele quebrar de forma adequada. Foram muitos anos de tentativa. É muito mais por tentativa e erro. Ele observa primeiro, mas depois tem que fazer a tentativa e erro. Certo? E é muito mais por condicionamento também, a aprendizagem deles, por tentativa e erro, né? Então, realmente eles não têm teoria na mente. Eu já vi vários exemplos de comportamento em que um ser humano no lugar daquele símio resolveria fácil. Evitaria aquilo ali fácil. Certo? E somando essa capacidade de aprendizagem individuais, condicionamento pavloviano, tentativa e erros, etc., né? Mas eles chegaram à conclusão que a imitação fidedigna não é adaptativa. Por quê? E, no final das contas, ela não é algo que é selecionado pela evolução mesmo. Vamos explicar melhor. Então, no final das contas, se ela não é adaptativa, porque surgiu e prevaleceu no Homo, nas espécies Homo, né? Provavelmente. A gente fala Homo SP no gênero Homo, porque até provavelmente o Homo erectus, o Homo habilis, e todos eles já tinham capacidade de usar ferramentas de forma mais complexa, tinham essa capacidade. Mas vamos lá. Olha, só completando ali, por que não é adaptativa? Espera, eu vou ver se está aqui. Não. Vamos botar aqui. Eu tinha feito uma outra apresentação que ficou muito longa e que mostra a argumentação dele porque não é adaptativa. Olha, eles fizeram modelos, certo, em que mostraram o seguinte, que numa população, no final das contas, vai haver equilíbrio entre
indivíduos imitadores e indivíduos que aprendem por, por imitadores e os que aprendem por aprendizagem individual, né? Os individualistas. Por quê? Porque o individualismo é necessário quando há mudança de ambiente, certo? Depois que ele descobre a nova forma de comportamento, ela pode ser imitada depois. Mas a imitação pura e simplesmente, certo? Numa população, ela não é adaptativa porque pode levar a comportamentos errôneos quando há mudança de ambiente. Porque todo mundo vai estar imitando os outros que vieram antes, o ambiente muda e continua havendo o comportamento que foi aprendido em gerações anteriores, e aquilo leva a decréscimo da população porque o ambiente mudou. E ninguém foi capaz de ter aprendizagem individual, certo? Então, numa população, o que eles chegaram à conclusão é que a fidedigna, a imitação fidedigna, não é adaptativa. Tem que haver aprendizagem individual, essa flexibilidade. Então, por que surgiu? Não foi por questões de aprendizagem. Não foi por questões de aprendizagem para sobreviver. Eles vão mudar agora o cenário, eles usam outra argumentação. Como é? Mudar de cenário. Em uma sociedade, como surgiria a capacidade de imitar? Para que serve? Aí entra agora a habilidades sociais. Para que serve imitar? O imitar não serve apenas para aprender. O imitar significa a capacidade de ter a teoria da mente, certo? Através da capacidade de observar o outro, capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso sim é adaptativo, porque em sociedade essa capacidade é vantajosa e leva à seleção natural, pois significa a capacidade de saber em quem confiar ou como se relacionar, fazer alianças ou mesmo enganar, certo? Então, a capacidade de imitação fidedigna é vantajosa não por questão de aprendizagem, mas por questão de, digamos assim, de se dar bem em vida social, de aprender a vida social, porque a vantagem é ter a teoria da mente, saber se colocar no lugar do outro. Com sociedades complexas, isso é vantajoso. Ou seja, no final, leva a maior capacidade de deixar seus genes, né? De se reproduzir, deixar seus genes, sobreviver e deixar seus genes. Ou seja, indivíduos sem essa capacidade, tem essa capacidade, por exemplo, autistas em grau severo, que o espectro do autismo é muito grande, certo? Realmente sobrevivem em nossa sociedade por conta do amparo social. E em outros casos, mas no ambiente. E eu já procurei saber sobre a genética de genes, sobre o autismo, etc. E é muito complexa a situação. Existem muitos genes envolvidos e tem muita coisa da formação embrionária, de exposição, que provavelmente durante o desenvolvimento embrionário, e não só genes, mas também a exposição do embrião a fatores externos que chegam a eles, né, pela própria mãe. E isso é a coisa, uma quantidade, tem mais de 30 genes envolvidos, né, que não se sabe, não existe um gene para autismo, em outras palavras, né? Ali é bastante complexo, e fatores ambientais, ou seja, epigenéticos, que fazem mudança na expressão gênica durante o desenvolvimento embrionário, podem ser importantes para a formação neurológica que leva ao autismo, né?
porque o autismo mesmo ele tem muita dificuldade de ter a teoria da mente, de se colocar no lugar do outro. Ele tem dificuldade, mesmo em grau leve, a entender duplo sentido, esse tipo de coisa. A entender mentira, certo? Mentira, perceber mentira, enquanto que a grande maioria, os chamados neurotípicos, tem capacidade de entender que uma outra pessoa, de perceber que uma outra pessoa está mentindo, certo? Em grau menor, maior, depende do grau de confiança que se adquire. Mas, ou seja, saber em quem confiar ou não, né? Isso é bem típico da capacidade de ter a teoria da mente. No final das contas, a imitação fidedigna leva à aprendizagem, mas leva também à aprendizagem de habilidades, mas leva também à aprendizagem social. E isso fez toda a diferença na nossa evolução. Fez toda a diferença. Para ter isso, é necessário o cérebro de certo porte, né? Fez toda a diferença. Justamente, estabilidade. Como falei para vocês, não é questão de que a vezes o nosso cérebro é muito simplista dizer, ou simplificador, dizer, por exemplo, que nós temos cérebros grandes porque nossos antepassados usaram fogo. Fogo é um dos fatores, tanto é que é um dos fatores. Vê que não existe uma relação causal aí, existe um cenário evolutivo, cenário de populações do gênero Homo que eram sociais, que se meteram a instabilidade climática, que para sobreviver tiveram que aprender, para aprender tiveram que ter cérebro grande, favoreceu quem tinha cérebros maiores, para sustentar o cérebro maior tinha que ter fogo e outras habilidades de processar alimentos, com habilidades culturais, e etc. Ficou uma relação dialética grande, que uma coisa não dá para separar da outra. Né? Ver que é um processo complexo que não pode ser reduzido a uma causa e efeito único. Não existe causa e efeito de uma forma única, certo? Mas vamos lá. Agora, a questão só cultura. A cultura evolui por si mesma, né? Essa expressão latina. Evolui, mas como? Certo? Até que ponto? Porque chegou um ponto na nossa cultura, e falando filosofia da ciência, porque ciência é como um grande produto da cultura humana. Da cultura simbólica humana. Certo? Depois faço uma apresentação do conceito de símbolo, um conceito que o certo grupo de estudiosos interdisciplinares envolve biólogos, envolve filósofos, semióticos, etc. Eu uso muito o conceito de Charles Peirce, né? Sanders Peirce, do filósofo americano. Sanders Peirce, por sua vez, porque a gente considera filósofo americano, mas a origem da formação dele é químico. Ele era químico. Mas vamos lá. Vamos lá. A atuação de forças na cultura. Forças aleatórias, do mesmo jeito que genes e mutações sofrem, existem forças aleatórias, também existe. Olha, o que são chamadas de forças aleatórias para o impacto cultural? Pode ser que certo conhecimento, certo, esteja em poucos indivíduos e por alguns motivos aleatórios mesmo, acidentais. Digamos assim, os únicos indivíduos que têm aquele conhecimento, ou o único indivíduo morra no acidente e não deixe adiante aquele conhecimento que ele tinha. Aquilo se extingue.
certo? Do mesmo jeito que um gene de alguém, se ela falecer por acidente, que é uma força aleatória, não vai ser levada adiante se ela tiver uma variedade que pode até ser vantajosa. Mas, se por um acidente ela não chegar a se reproduzir e deixar seus genes, é que ele se extingue também, aquela variação. Então, e o contrário, né? Força aleatória pode levar a aumento da, 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 daquele conhecimento, ampliação daquele conhecimento, certo? Olha, a linguística, realmente, os processos de evolução das línguas se assemelham muito, são processos darwinianos mesmo, de seleção, em que atua tudo isso, e falando com uma entidade cultural como idiomas, né? Por forças fortuitas, um idioma acaba se tornando o idioma oficial, por uma série de contextos históricos. Né? A tendência, por isso, dependendo, por causa disso, é os outros que não são oficiais se extinguirem. Tanto é que existe preconceito linguístico de que, por exemplo, italiano mesmo tem. Italianos, alemães, franceses, espanhóis não. Espanhol, por causa das regiões autônomas, ele reconhece os idiomas, as línguas de regiões autônomas como línguas mesmo. Catalão, basco, que nem indo-europeu é, aquela coisa, né? O euskara, euskara, que é o idioma basco. Catalão, não é? Galego, basco, castelhano, que é o oficial, né? Aí tem variação dialetais, né? Como andaluz, etc. Aí são variações dialetais mesmo. Porque um dialeto é uma variação de um idioma, variações regionais, certo? Variações locais. E, enquanto que o catalão não pode ser considerado um idioma, ou, perdão, um dialeto do espanhol. São idiomas separados. Mesma coisa na Itália. E eles chamam de dialetos. O que não é italiano, eles chamam de dialeto. Isso não é. São outros idiomas mesmo, porque tem origem do latim e não do italiano, enquanto um dialeto tem origem daquele idioma. O siciliano, por exemplo, é um idioma de origem do latim e não do italiano. Foi uma variação do latim vulgar que evoluiu para aquilo ali. Mesma coisa o idioma da Sardo, da Sardenha, que é mais próximo do latim do que o próprio italiano. Mas vamos lá. Então, vê que é questões aleatórias, políticas, depois político, contexto histórico. Porque a gente não sabe. A Europa mesmo é multicultural. A quantidade, citando só exemplo de idioma, de um país como França não só tem francês, não, de idioma ali. É lógico que os outros estão em extinção por conta do idioma oficial. E mesma coisa Itália. A Alemanha um pouco menos, porque tem outros países, né, que, de língua alemã, o alemão um pouco menos. Mas o da Bavária é outro idioma, da Suíça nem se fala, porque nem tem nem origem. Mas vamos lá, acaba complicando muito. Força aleatória. Força na tomada de decisões. Decisão é um processo cultural. Você decidir, por exemplo, o que vai. A população pode decidir assumir uma certa variação cultural ou não, por questão de conveniência, aí já não é mais aleatório, uma questão e prevalecer variantes culturais. Isso não tem força. Nisso tem a variação assim, guiada, papel dos professores
de quem toma decisão, pelos mais jovens. Políticos, professores, sacerdotes, que isso influencia na cultura. Certo? Vai influenciar na cultura das gerações posteriores. E que nós temos uma tendência a de acatar a cultura de quem está guiando essa tomada de decisões. A gente tem a tendência a, desde a infância, a, a eita, perdão, já passou das 10 horas, perdão, já estou indo tarde demais, já é 10h05. Olha, vou dar um intervalo agora, até as 10h30, tá? Vou dar um intervalo agora, pessoal, até as 10h30, depois continua. Ainda hoje, falar um pouco de cultura simbólica, realmente falar do que é símbolo, que tem outra apresentação. Tá? Tá Vamos certo. até as 10h30, já são 10h05. Vamos lá, parar. Opa, cadê a apresentação? Ele mudou aqui o parar a apresentação. Aí que mudou a configuração aqui no meu intervalo até as 10h30. Interrompendo a gravação. Interromper gravação.